Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos utilizando o software GNACAD, né? E a gente vai estar fazendo aí uma série de vídeos, né? Na sequência, fazendo um review, né? De algumas ferramentas aí. A gente vai estar elaborando um desenho e fazendo esse review, né? Dessas ferramentas, né? Ou ferramentas que a gente ainda não utilizou aqui nos nossos vídeos. Bom, primeiro, né, muita gente pergunta sobre a questão da tela que tá branca, né? De, poxa, eu instalar o GNACAD tá preto, né? Como é que eu faço para alterar, né? É para alterar, né? Isso aqui eu já até falei, acho que em um ou dois vídeos, né, sobre essa questão aqui da tela, né? Referente à cor dela, né? Eu particularmente acho melhor, né, com a tela branca, né? Eu entendo que cansa menos a vista, né? Mas tem gente que já entende o contrário, então é questão de gosto, né? Para alterar essa cor, você vem aqui, ó, esses três pontinhos, vai vir aqui em configurações, aqui em display mesmo, né? Que é o primeiro que está selecionado, você vai descer até aqui, ó, Colors 2D Model Space, né? Então quando você clica aqui, ele vai estar trazendo aí algumas relações aí referentes à cor, né? Outras informações, né? E são esses dois primeiros aqui, né? É o background, né? Que é aquele fundo, né? E esse viewport control, né? Seria justamente a relação inversa, né? Ou seja, no que diz respeito às linhas, né? Então aqui eu vou alterar, vou colocar aqui preto, né? Vou voltar lá na tela, observa como ele está aí. Porque estava sem nenhuma linha, né? Aqui, né? Então ele tá preto aí, tá ok, né? Mas se você fizer essa alteração, né? A dica é você, vou voltar aqui em 2D Model Space, altera também aqui o viewport e deixa ele no inverso, né? Deixa ele aqui branco, que é para ter esse contraste das linhas com o background, né? Com o fundo. Como eu prefiro o background branco, vou alterar aqui e deixar lá na configuração normal que eu estava utilizando, né? Então aí é questão de gosto. Um detalhe aqui, né? Deixa eu voltar lá. Essa alteração ela é para o 2D, né? Se você for fazer essa alteração no 3D, tem que fazer a alteração das cores no 3D, obviamente, né? Se eu alterar o 3D, alterar para a visualização no 3D, ele vai ficar com o background preto, né? Então tem que alterar também ali a cor do background. No meu caso, né, para fazer a visualização 3D, né, eu já prefiro com o background preto, né? Eu consigo visualizar melhor as linhas, né? Então, enfim, é questão de gosto aí, tá bom? Vamos começar aqui utilizando uma ferramenta bem comum, né? Que muita gente pergunta sobre ela, né? Que é o retângulo, né? O que acontece? O retângulo aqui no GNACAD, quando você seleciona, a função sempre é a mesma, né? Especifica o primeiro canto, né? E do ponto, eu vou clicar aqui no ponto qualquer, vou confirmar a entrada, né? Aí ele especifica o outro lado, né? Do ponto, né? Beleza, vou clicar aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra gente, vamos dar um zoom não, vou pegar daqui mesmo. Esse ponto foi inserido aqui, beleza, né? E eu tenho que inserir o outro ponto, obviamente fazendo uma relação aí retangular, né? Então quando eu clicar nesse ponto aqui, ele vai fechar esse encadeamento, né? Vai fechar esse encadeamento aqui. Aí o que é que acontece, né? Muitos softwares de CAD, quando se faz o retângulo, né? Ele dá algumas opções ali referente ao comando para editar a dimensão, né? Se você não conseguir colocar logo as entradas de dimensão. Normalmente é o comprimento e a altura, né, do retângulo ali para alterar. Só que no GNACAD ele faz a verificação diferente, né? Ele vai dar hipotenusa, né? Ele vai dar a hipotenusa, a diagonal do retângulo, e vai estar dando uma referência. Ele vai dar referente a esse comprimento da hipotenusa, né? O comprimento da hipotenusa vai estar passando informação do ângulo, né? Então, muitas vezes você está fazendo ali um retângulo, não sabe a diagonal dele ali de cara, né? Ou não, aquela questão, você vai ter que calcular,
né, ali aquela diagonal só para inserir um retângulo ali de fato, né? Então eu particularmente prefiro estar usando as linhas para montar o retângulo, acaba sendo mais rápido, mas se você já tiver as dimensões certas aí do retângulo, você pode estar inserindo, né? Então vamos fechar aqui para a gente entender. Então já está aqui esse ponto, né? Lembrando que esse ponto aí, vou até voltar aqui só para mostrar aqui um detalhe, né? Vou voltar lá no retângulo. Ele pede lá para especificar o primeiro ponto. Quando a gente clica, observa que aparecem esses dois valores referentes ao eixo x e y, né? Então, aí é um detalhe que é interessante, porque algumas pessoas trabalham com desenho técnico, né? Ou, enfim, outro tipo de desenho, e tem as relações das dimensões com base lá no ponto de origem, né? Esse ponto de origem seria que o centro, né, das coordenadas cartesianas aí, no caso x e y, né? Então esse posicionamento aqui eu posso editar, né? Eu posso colocar exemplo aqui x50, posso colocar aqui y 50, né? Então quando eu confirmar o ponto, ele já vai direto para essa posição referente ao eixo, né? Então tá aqui o eixo, ó. Esse papel que está aparecendo, esse papel não, né? Esse modelo aqui que está aparecendo, deixa eu até apagar ele. Porque eu não terminei o retângulo ainda. Deixa eu apagar logo esse aqui. Esse aqui foi um bloco, né? Um vídeo que eu fiz tempos atrás mostrando como inserir bloco, né? Que a gente fez esse aqui. Então ele deve ter ficado aí na tela, aí eu não vi, deixa eu apagar ele aqui. Então eu vou voltar lá para o retângulo. Vou clicar aqui no ponto qualquer. Vou editar, né, essa localização, vou colocar aqui x50 e vou colocar aqui y50. Então o que foi que ocorreu? Esse ponto aqui, ele está 50 milímetros em relação a x, 50 milímetros em relação a y, né? Então você tem esse ponto aí de entrada. Então se você tem essa base, né, no que diz respeito a um ponto de localização, né, facilita, né, aí para a execução dos desenhos. Bom, vou lá para o outro, vou confirmar aqui a entrada e vou clicar ali no outro ponto. Aí o que acontece? Quando você clica no outro ponto, né, você dá para perceber que agora a informação ela já ficou diferente, né? Ela já foi diferente. Eu acho que aí no caso do software era interessante colocar, quando você indicasse esse segundo ponto, o valor referente a x e y, né, para alteração. E depois que você confirmasse, poderia até aparecer a diagonal e o ângulo, enfim. Mas aqui você já observa que os valores de edição são referentes à diagonal e o ângulo, né? Então, exemplo, eu vou aumentar esse comprimento aqui, vou deixar 200. Né? Observa que ele expandiu ali o retângulo, mas ele tomou como referência aí, no caso, a hipotenusa. Se eu altero esse ângulo, é esse ângulo aqui, ó, né? Se ele vai ficar mais aberto ou mais fechado, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 45 graus, ele deve fechar em um quadrado, né? Vou fazer o teste aqui. Colocar aqui 45 graus aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ó, tá vendo? Ele fechou lá um quadrado, né? Então, essa questão do retângulo, né, tem esse detalhe, né? Então eu particularmente prefiro utilizar linhas, né, aí para estar fazendo os retângulos, né? Outro detalhe também, aqui algumas pessoas perguntam sobre a questão do ponto, né? Por que tem esse ponto, né, de utilização? Vou utilizar o ponto simples, né? Ele vai pedir lá o ponto de entrada. Cliquei aqui num ponto qualquer, né? Eu vou colocar aqui x, vou colocar aqui 150 e vou colocar aqui y50. O y50 ele vai ficar na mesma altura. Vou colocar 150 também. Pronto. Ok, deixar aqui mesmo. Quando a gente confirma aqui, ele encerra, né? Ele encerra ali a informação. Só que existe um ponto aqui na tela. Acho que não vai dar para ver bem, mas ele está aqui,
né? É esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. O uso desses pontos, né, ele está ligado às vezes à questão de referenciamento para posicionamento de elementos, né? Então, exemplo, se eu quiser fazer um retângulo utilizando um ponto como esse, eu posso vir aqui no mais, vou vir lá, exemplo, na linha, né, e vou clicar no ponto, né? Veja que o ponto que eu cliquei, olha a localização dele, 150 por 150, né? Então eu posso, por exemplo, confirmar, e quando eu for para o segundo ponto, né, se eu tiver um ponto marcado, eu já puxo a linha para aquele ponto ali, né? Então meio que eu faço encadeamento ali dos pontos ali para fazer esse referenciamento. Se eu utilizar múltiplos pontos, toda vez que eu inserir um ponto, ele você viu que quando eu fiz a localização do primeiro ponto, ele já encerrou. Se eu estiver utilizando múltiplos pontos, quando eu terminar um ponto, ele já pede o posicionamento do segundo ponto, né? Eu tenho um colega meu que ele dá aula de CNC com essa informação de pontos, né? Para iniciar, né, aquela parte de análise de coordenadas absolutas e incrementais ligadas a comando numérico computadorizado, né? Então, fica aí essa observação, beleza? Bom, então para o vídeo não ficar tão extenso, né, vamos parar aqui, vou deixar esse aqui, a gente vai continuar exatamente dessa imagem aqui, né, desse desenho aí, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!